Mensagem número 90, em constante renovação, baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, onde Paulo diz: renovai-vos no Espírito. E Emmanuel comenta: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente e incapaz. Dizes-te inabilitado e semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias. Renova-se a limpeza que te acalenta à saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Essa mensagem aqui me lembra algumas vezes que nós comentamos que a premissa básica para que exista educação é porque a gente sabe que as coisas mudam, né? Porque se as coisas não mudassem, nós não poderíamos falar em educação, né? Então a gente se educa porque a gente acredita, tem a esperança de que a gente possa ficar melhor na medida em que a gente, enfim, adquira conhecimentos, faça determinadas práticas, medite, estude, reflita, né? Então essa mensagem ela fala exatamente disso, né? Em constante renovação. Constante quer dizer permanente renovação. Isso lembra, inclusive, uma afirmação da filosofia tradicional chinesa, né? Quando ela diz assim: tudo muda, apenas a mudança permanece. Ou seja, a única coisa permanente no nosso mundo é que tudo está mudando o tempo todo. E essa é a premissa básica da qual não só o espiritismo, mas todas as doutrinas espiritualistas se apropriam, né, para fazer suas práticas. Tudo pode se renovar, né? E isso é que gera a fé, né? A fé que faz com que nós acreditemos que é possível crescer, no nosso caso, sobretudo, crescer espiritualmente, né? É possível nos libertarmos do sofrimento, dessas emoções perturbadoras, de impulsos automatizados, né, dos quais nós somos portadores, através da prática religiosa, espiritual, da oração, da meditação, né? Enfim, uma enormidade de práticas que, por misericórdia divina, estão aí no mundo, né? Espalhadas por todas as civilizações, disponíveis para todos aqueles que têm boa vontade, né? A questão básica no começo é exatamente, no começo da caminhada espiritual, exatamente essa motivação, né? Nós precisamos estar motivados a nos renovar, nós precisamos estar motivados a mudar. E para isso nós precisamos estar incomodados com as coisas que hoje não estão funcionando bem em nós e nem ao redor de nós, né? A gente olha para o mundo hoje e para todo lugar que a gente olhar nós vamos ver sofrimento e aflição, né? Mesmo para aqueles lugares onde convencionalmente se diz assim que houve sucesso, que se obteve sucesso, nós vamos perceber que todo sucesso nesse mundo ele também está acompanhado de algum tipo de preocupação, de ansiedade, de aflição, né? Às vezes as pessoas invejam, por exemplo, atores famosos e ricos. Nossa, olha só a vida, que vida maravilhosa que ele tem, ator de Hollywood, tem mansões enormes e tal. E aí vira e mexe, a gente vai ver na imprensa notícias desses seres se suicidando, por exemplo, né? Vítimas muitas vezes, inclusive, de depressão profunda, né? E aí a gente vai começar a perceber, sobretudo quando a gente começa a nossa caminhada espiritual, que
o próprio conceito de felicidade no mundo ele está deturpado, né? A gente não sabe direito o que é felicidade. É curioso porque todos os seres, e não são só seres humanos, mas qualquer ser vivo, qualquer ser do universo, ele procura a felicidade e evita o sofrimento. Mas quando a gente olha em volta, por exemplo, considerando a nossa sociedade humana, nós percebemos que a gente vive buscando a felicidade, mas só encontra o sofrimento. Então alguma coisa está errada na nossa busca, alguma coisa não está funcionando bem. E o que os mestres espirituais vão dizer a respeito disso, Jesus inclusive? Que nós estamos procurando a felicidade onde ela não está, né? Hoje, por exemplo, as pessoas acham que se elas tiverem muito dinheiro para consumir o que quiserem, para satisfazer todos os seus desejos, elas vão ser felizes, né? Mas o que a experiência nos mostra é que existe, mesmo para aqueles que detêm assim, um grande poder financeiro, existe sempre uma insatisfatoriedade presente. A gente vê, por exemplo, aqui no nosso país mesmo, grandes empresários multimilionários de repente são presos por corrupção, porque eles queriam ficar mais milionários ainda. Né? Tem vários exemplos, né? Aí a gente vai achar muitos. E eu estou citando aqui, falei do Brasil, mas isso é uma questão planetária, né? É mundial, né? Existe corrupção hoje por quê? Porque existe sempre essa característica de que os bens materiais, eles nunca satisfazem, né? Na doutrina budista, né, quando se fala sobre os elos que nos prendem a esse ciclo de sofrimento, né, o oitavo elo, que são 12 ao todo, o oitavo é o desejo, e ele é representado por um alcoólatra, um beberrão, cheio de garrafas do lado, e quanto mais ele bebe, mais ele quer beber, né? E aí então o que os mestres espirituais vão dizer? Que a solução da nossa felicidade não está na satisfação dos desejos, mas sim na superação do desejo, né? E como é que a superação do desejo acontece? Ela acontece quando a gente consegue erradicar a raiz de todo sofrimento, que está lá no Livro dos Espíritos, em uma das questões, quando Kardec pergunta, né, qual é o vício espiritual, ou o defeito espiritual que está por detrás de todos os demais, e os Espíritos falam, o egoísmo, né? E aí a gente precisa, como praticantes espiritualistas, investigar o que é o egoísmo, né? Qual é a característica dele, porque se nós nos convencemos de que, bom, tá certo, o meu problema está aí, é o egoísmo, é o culto do ego, né? Mas como é que eu consigo perceber, né, que as minhas ações estão inspiradas pelo egoísmo e não pela compaixão, né? E aí os mestres vão nos dizer, e Jesus também, que a característica básica que faz com que a gente escape da visão egoísta da vida é o espírito de serviço, né? Jesus fala no Evangelho com muita clareza, né? Todo aquele que quiser ser o primeiro no céu, seja o servidor de todos na terra. E esse primeiro no céu significa justamente a aquisição da felicidade genuína, daquela felicidade que permanece, que está sempre ali presente, né? E Jesus, o seu grande mérito foi que ele nos trouxe esses ensinamentos através do exemplo da sua própria vida. Ele viveu isso, né? Então, se a gente olhar para a vida de Jesus, nós vamos ver que ele teve bons momentos, teve momentos de alegria com seus discípulos, né? Na última ceia, naquela festa que tem relatada também no Evangelho, de umas núpcias de um parente dele, né? Onde ele, inclusive, quando acabou o vinho, ele transforma a água em vinho, né? Então ele teve bons momentos, mas a gente observa que a vida dele também teve maus momentos, talvez até mais, assim, entre aspas, da nossa visão, né? Na nossa visão. Teve momentos de grandes desafios, que seriam para nós momentos de grande aflição, mas onde a felicidade íntima dele nunca se abalou, né? E a gente sempre cita aqui nos nossos comentários, sobretudo, o momento da crucificação, porque é o ápice, né? Ele é o ápice da vida, vamos dizer assim, de Jesus, é o momento em que ela se conclui, mas ela é o ápice também da demonstração dele do que é a felicidade genuína, né? Porque quando ele dá o último suspiro na cruz, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido cuspido, depois de ter sido xingado, né? Porque tudo isso aconteceu naquele trajeto do Calvário,
Ele diz assim: obrigado, meu Pai, porque tudo está consumado. Por quê? Porque a alegria de Jesus era a alegria de servir, era a alegria de trazer ensinamentos para a humanidade sofredora, ensinamentos que pudessem ajudá-la justamente a superar esse sofrimento. E essa era a sua alegria. Essa alegria é inabalável, né? Ela é inabalável por quê? Porque ali, embora o corpo dele estivesse sendo maltratado e a pessoa dele estivesse sendo achincalhada, né, enxovalhada, isso não importava para ele. Importava que ele conseguiu cumprir a missão de deixar uma mensagem que ele sabia que ia reverberar ao longo não só dos séculos, mas dos milênios, porque nós já temos 2000 anos e estamos aqui ainda falando dele, falando dos seus ensinamentos. Então é essa alegria altruísta, essa alegria de servir, que se fundamenta basicamente na compaixão, no amor e na equanimidade, é que vai nos trazer essa felicidade genuína, uma felicidade que está muito além dos desejos, porque Jesus, ele não tinha desejos. O ser iluminado não tem desejos, ele tem intenções, e normalmente não, e sempre intenções iluminadas, né? Iluminadas pela misericórdia, pela tolerância, pela paciência, né? Pela alegria de ver os outros estarem cada vez melhores. Por isso ele não fazia distinção, não importava se fosse publicano, se fosse prostituta, se fosse romano. Demonstrou abertura para aprender, ele estava ali pronto para ensinar, né? Foi muito criticado, né? Olha só, ele anda com gente de má fama, né? Gente de má vida. Mas essa é outra característica do ser iluminado, ele está além da dualidade. Não tem gente de má vida e gente de boa vida. Não tem mocinhos e bandidos. O mundo não está dividido assim. Tem uma humanidade sofredora que precisa de amparo. E quando a gente conseguir introjetar dentro de nós, assimilar essa visão, nós vamos realmente estar avançando a passos largos no caminho da evolução e cumprindo o que diz a mensagem aqui. Vamos estar em constante, em permanente renovação até atingirmos a culminância do processo espiritual, que é a perfeição.